Pode começar? Boa noite a todos e todas que vão assistir hoje o Conversações com Múltiplas Falas, né? Mais um vídeo. Bom, eu sou Adir Luiz Almeida, doutora em História da Educação e Historiografia pela Universidade de São Paulo, faço parte do diretório do CNPq, e Intelectuais e Poder no Mundo Ibero-Americano, e particularmente na linha de pesquisa Intelectuais e Educação no Mundo Ibero-Americano. Comigo trabalha na mesma linha um outro professor, professor Washington Denner da Cunha, que hoje é diretor da Faculdade de Educação da UERJ, e junto a mim eu tenho dois ex-orientandos que continuam fazendo parte do diretório, Anderson Matos e Ruana Mota. Quero agradecer ao Lucas Alves Lira, o eterno zen, porque realmente só um zen para fazer esse tipo de coisa, né? E me deixar tranquila, o máximo tranquilidade possível. Hoje eu quero agradecer muitíssimo, o nosso tema, aliás, de hoje é professor artista, /artista, como vocês viram nas chamadas. Desafios do ensino de teatro na escola pública pós-confinamento. E aí eu quero agradecer muitíssimo a presença do professor Eduardo Hoffmann. Acertei, Eduardo? Acertei. Acertou. Graduado em Artes Cênicas pela IDESC, professor do ensino fundamental da Secretaria de Escola da Secretaria Municipal do município do Rio de Janeiro. Agradecendo muito a sua presença, né? Eu até coloquei na última chamada que sem a arte a gente não tem vida. Sem as artes a gente não tem vida. Na verdade, eu peguei carona no intelectual do século XIX que fala isso, né? Sem a arte não há vida. Nós não vivemos sem a arte. Então, é um prazer tê-lo aqui e eu passo a palavra para você. Agradecendo demais a tua participação. À vontade. Obrigado. Obrigado, Adir. Então, boa noite a você, Adir. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, por achar que eu tenho algo de significativo para poder contribuir aqui com a sua página, com o seu canal de entrevistas. Agradecer ao Lucas, que está aqui nos bastidores com a gente, dando suporte, e dar uma boa noite para todas as pessoas que estiverem aqui com a gente, assistindo, e quem vai assistir depois também, né? Aproveito, então, antes de eu me apresentar, já pegando a carona na sua apresentação, já que você falou que a gente não vive sem a arte, né? Como ela é fundamental, lembrei agora na hora daquela famosa frase do Ferreira Goulart, que diz que, né, a arte existe porque a vida não basta, né? A vida não nos basta. Então, bom, para começar a nossa conversa, a nossa fala aqui, né? Eu vou me apresentar, né, um pouquinho, contar para quem não conhece um pouquinho da minha trajetória, e num segundo momento, então, aí falo da minha experiência a partir da minha entrada no município, né, no ensino fundamental no município aqui do Rio de Janeiro. Bom, me chamo Eduardo Hoffmann, né, eu sou natural de Lages, que é interior de Santa Catarina. Teatro está na minha vida, eu estou com 39 anos agora, mas o teatro está na minha vida desde muito cedo, né. Eu comecei a fazer teatro no Sesc da minha cidade com 9 anos, enfim, então são 30 anos, mais ou menos, de trajetória com teatro, mas formado, né, minha formação foi em Florianópolis, na UDESC, na verdade, né, Universidade do Estado de Santa Catarina. É uma universidade estadual, pública,
e eu me formo, entro na faculdade em 2002 e me formei em 2006, né? São 4 anos e meio. E a minha faculdade, né, minha formação, ela é de ator e de professor, né? Eu dividi isso ao longo de toda a minha trajetória profissional, né? O artista e o professor, eles sempre caminharam juntos na minha trajetória. O teatro começa na minha vida, e eu vou para a universidade fazer artes cênicas por conta do meu eu artista, né? E aí me deparo com uma formação que dividia, né? Dividia o olhar tanto para sua formação como bacharel quanto como licenciado. E na época eu tinha um olhar mais voltado para a formação do ator mesmo, mas logo em seguida eu vi como era fundamental, né, dentro da realidade brasileira, você trabalhar dentro da licenciatura também para ampliar as possibilidades, né, porque viver de arte no nosso país é bastante complicado, é para os guerreiros, é para os resistentes, então, e de educação também, né, são duas áreas que a gente sofre bastante, mas elas são fundamentais e todo mundo que se envolve com elas são pessoas apaixonadas, né? Quem permanece na arte é quem é apaixonado pela arte, quem não consegue viver sem arte, né? E quem trabalha com educação, né? Hoje em dia, principalmente, são as pessoas que realmente são guerreiras e apaixonadas por esse fazer, né? O chamado chão de escola que a gente tanto fala, que é tão necessário e que está tão em crise. Enfim, eu chego no Rio de Janeiro em 2009, né? Eu trabalhei com teatro e com educação, depois de me formar em 2006, por 3 anos em Santa Catarina, né? Me dividindo entre Florianópolis e Lages, e chego no Rio em 2009. Eu vim para o Rio de Janeiro, em primeiro lugar, por ter uma paixão por essa cidade, assim, sempre tive vontade de morar aqui, né? A cidade que eu escolhi viver, mas também por ela ser uma cidade que me dava mais possibilidades dentro dessa trajetória que eu vinha desenhando para mim, que era de professor, de artista, e no meu fazer artístico também mais possibilidades para trabalhar tanto no teatro quanto no audiovisual em outras linguagens. Então eu chego no Rio de Janeiro em 2009 por esse motivo. E eu entro no município, fiz o concurso do município em 2010, né? Cheguei em 2009, em 2010 eu faço o concurso e comecei a dar aula no município no ano de 2011. Entrei direto na escola que eu estou até hoje, que é a Escola Débora Mendes de Moraes, em Pedra de Guaratiba. Estou lá há 11 anos. Trabalhei numa outra escola, né, fazendo dupla regência em Vargem Grande por 3 ou 4 anos, uma escola Teófilo Moreira da Silva, uma escola que também foi muito bacana trabalhar lá, fui super bem recebido. Tenho vários alunos assim que são meus xodozinhos de lá, assim, que vão me assistir no teatro. Eu acho um barato isso, assim, ex-alunos lá da Teófilo que me acompanham até hoje, mas parei de dar aula lá e estou exclusivamente trabalhando na Débora Mendes até hoje, né? Já faz uns 6 anos que é a minha única escola. Bom, e o início da minha trajetória no município foi aquela coisa assim, tentando me entender, né? Tentando me entender como professor artista, que eu sempre tentei trabalhar dessa maneira com os meus alunos, com as minhas turmas, desde o princípio, assim, né? Eu acho que a aula de artes no ensino fundamental, para crianças em formação,
Eu acho que é muito importante, mas é importante que eu também, como professor, carregue o meu olhar e a minha sensibilidade como artista. Senão, para mim, não faz sentido, né? Senão a gente acaba fazendo algo muito formal, formalista, e perde o que para mim é a essência da arte, que é a descoberta, que é a troca, que é a escuta, que é o olhar, né? E então, desde a minha entrada no município, eu entrei muito observando, tentando observar o contexto onde eu estava me inserindo, percebendo todas as dificuldades, né, que só quem dá aula em escola pública sabe. São muitas dificuldades, mas acho que o intuito sempre foi não deixar que as dificuldades me privassem. E assim, fui construindo essa trajetória sempre com um olhar aberto para o que está acontecendo, assim, sabe, Adir? Eu acho uma contribuição que eu possa dar aqui para dividir, até para colegas que possam assistir aqui a nossa conversa posteriormente, assim, né? Às vezes tem alguns colegas que estão entrando, acabaram de fazer concurso e vão dar aula de teatro ou de artes visuais no município e me perguntam, você que está há um tempo, você tem alguma coisa para falar, tipo, alguma luz para me dar, como é que você faz para trabalhar com os alunos, minha escola não tem estrutura e tal. E uma coisa que eu fui aprendendo, assim, desde os primeiros momentos no município, é que é muito importante você ter um planejamento, você ir preparado, mas é mais fundamental ainda você estar aberto para os acontecimentos do momento, né? Se você fica fechado numa ideia pré-concebida do que você quer trabalhar com os alunos, você às vezes perde coisas preciosas e, e deixa de trabalhar com o que é vivo, né? O que é vivo ali com eles. E a outra coisa, assim, que desde o primeiro momento eu fui tentando absorver é a questão de comemorar as pequenas vitórias, né? Porque às vezes a gente fica colocando como metas coisas muito grandiosas, assim, eu quero, né? A gente não vai mudar o mundo, né? A gente jovem acaba querendo muito isso, não que a gente não tenha potência para isso, mas as coisas acontecem num tempo um pouco lento, a gente vai entendendo com a maturidade, né? Então, eu comecei a fazer o exercício de celebrar as pequenas vitórias, assim, desde de coisas que possam parecer bobas, como uma turma que não dava as mãos, né? E aí eu faço uma roda e a turma se dá as mãos sem ter problema. E aí eu comecei a olhar, isso já é uma grande vitória dentro do contexto que eu estou vivenciando aqui. Eu não posso chegar achando que, nossa, vou montar um trabalho maravilhoso com eles vão entender sobre o teatro, a história do teatro. Calma, né? Tem coisas muito mais básicas a serem conquistadas antes, assim, né? E o papel do professor do ensino fundamental, do ensino infantil, né, ele é muito mais importante do que a gente às vezes se dá conta, do que a gente imagina, porque a gente a gente acaba tendo que ser um pouquinho psicólogo, a gente acaba tendo que lidar com tanta coisa, né? Ainda mais um professor de arte que lida com as questões de sensibilidade. Então, são coisas muito profundas que chegam para a gente, né, Adir? As nossas crianças e os nossos adolescentes na escola pública, eles vêm cheio de histórias muito profundas, com muitos calos, e se a gente não está
aberto também para perceber, a gente vai trabalhando a toque de caixa, né? E, enfim. Não sei se você quer contribuir com alguma pergunta até agora, senão eu sigo por aqui. Não, não é necessariamente uma pergunta, tá? É só ressaltar, né, que seria o que eu perguntaria para você falar no nome, a que escola você hoje está trabalhando, as escolas que você trabalhou, e você está hoje na Débora, né, que é uma escola em Pedra de Guaratiba, né, é uma escola na Pedra de Guaratiba, né, é uma escola muito antiga, né, a Débora é uma escola bastante antiga. É uma das escolas mais antigas do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, é perfeito. É uma das escolas mais antigas do Rio de Janeiro. Mas a Pedra de Guaratiba é assim, aquele lugar onde as pessoas ou vão, quando vão, né, para alguma coisa, mas é um lugar que historicamente era uma colônia de pescadores, né? Sim. Tinham pescadores, até hoje a gente vê essa coisa toda. Então, acho que você vai, na continuidade, falar sobre aquilo que você falou tão bonito, né? Que comemorar as pequenas vitórias, né? Já que você trabalha com N coisas, o sensível, ouvir, falar, né? E ali nós saber, eu sei, você sabe melhor do que eu, que nós temos uma variável de estruturas familiares, né? E tem uma série de necessidades também, né? Então, fazer um trabalho, eu tenho essa tendência, né? Daqui a pouco, é, daqui a pouco eu até falo depois, por que eu, já que sou eu, né? Junto com o meu grupo, mas sou eu realmente que bate o martelo, né? Por que eu busco, na verdade, duas coisas. Pessoas que estão no chão da escola, porque é muito fácil falar, ou fazer um monte de coisa, sem conhecer a escola, né? Conhece teoricamente, mas não conhece na prática, né? Tem um amigo que diz que é muito Harvard para pouco chão da escola. Eu achei ótimo isso. Por aí. É por aí. Então, primeiro é isso. Segundo, que sejam escolas, né, que estejam em, no que se costuma chamar, não, eu não chamo assim, mas o que é corrente chamar de periferia da cidade, né? É assim que é conhecido, né? Como se lá fosse, sei lá o quê. Então, eu só queria ressaltar isso, né? Que comemorar as pequenas vitórias, eu quando digo Adir, né? Eu sempre digo que o amor está nos detalhes, o amor está nos detalhes, não está nos grandes atos, está nos detalhes. E aí você completou um pouco com as pequenas vitórias. Sim. Então, isso que você fala é bem importante, assim. É bem importante para mim no sentido... Pode continuar aí a tua fala. Porque se tiver alguma pergunta assim que eu quero te interromper, dê licença, tá bom? Maravilha, só para não ficar também eu falando para não ser tão cansativo, acho legal a troca assim, entre a gente. Tá? Mas isso que você fala é bem importante, Adir, assim, a gente não ficar, o famoso ficar encastelado, né? E isso voltando um pouco na minha formação, isso foi bem importante para mim, assim. A minha formação na universidade, eu tive o privilégio de fazer uma faculdade que, nos nossos estágios, a gente, apesar de ter muita cadeira voltada para o aperfeiçoamento artístico mesmo, mas a gente, nos anos finais,
a gente tinha muitos estágios. A gente tinha 5 cadeiras de estágios. E os meus professores, eles trabalhavam muito com essa base do que a gente está chamando aqui de chão da escola. Então, a gente não, a nossa formação tem muitos, né, alunos em formação para ser professor de artes cênicas, que às vezes se queixam de que a formação trabalha muito com um ideal e quando você vai para a realidade recém-formado, você vê que é muito distante daquilo que você trabalhava ali na teoria ou até nos estágios, né, quando você trabalha com estagiando em condições um pouco mais ideais do que você às vezes tem na realidade. Então, a minha formação sempre se preocupou com isso, assim, a minha universidade, os professores de estágio, principalmente, eles tinham esse olhar, né? Então, a gente trabalhou com escolas, com comunidades, com oficinas aonde estavam ali mais alunos que queriam trabalhar, mas a gente pegou também a lida com escolas em condições não ideais e comunidades que a gente poderia chamar também aonde você tem ali um enfrentamento de questões que não são da teoria de uma universidade que só está pensando na formação teórica dos seus alunos, né? Então, isso me ajudou já desde de cedo a não chegar nos ambientes onde eu dei aula e ter um choque, né? Inclusive, um dos primeiros lugares, depois de formado, que eu trabalhei foi numa comunidade lá em Florianópolis, né? Por incrível que pareça, a gente tem essa ideia de Rio de Janeiro, extremamente violento e tal, mas eu aqui, né, sempre trabalhei em escolas, em ambientes onde eu tive muito mais tranquilidade até para trabalhar do que nessa experiência que eu tive lá no Sul, que foi bem rica para mim. Eu trabalhei 6 meses lá, né, antes de eu ir embora de Florianópolis, mas eu trabalhei numa comunidade onde eu enfrentava o que muitos colegas meus enfrentam aqui, que aqui eu acabo não enfrentando, que é levar os alunos para um passeio no parque, passar por pessoas armadas, alunos que estão ali num dia e na semana que vem não aparecem mais, e aquilo é comum na escola, né? Tipo, fulano não veio porque teve tiroteio, morreu. Uma realidade bastante dura, assim, bastante dura. Então, de uma certa maneira, eu cheguei no município do Rio já um pouco calejado com essas situações, né? E Pedra de Guaratiba, que você mencionou, né, é uma região da Zona Oeste, como você chamou, considerada periférica, aonde a gente não vive essa violência tão forte como em outras regiões, né? A gente vive o comum que está na escola pública de todos os lugares, que é essa falta de atenção que acho que a gente está padecendo no mundo todo por conta do excesso de tecnologia, uma distância pelo abandono social também, mas os alunos da Débora, por exemplo, nunca foram alunos, nesse período em que eu trabalho lá, com um histórico de uma violência muito grande, né? Obviamente que a gente tem as exceções, tem momentos específicos, alunos específicos que aconteceram coisas mais violentas e tal, mas é um grupo escolar que, de uma certa maneira, tem esse privilégio. A gente não trabalha dentro de um ambiente
tão hostil como a gente sabe que é a realidade de escolas públicas de outras regiões, inclusive do município, né? Ah, mas acho que a grande característica é que o morador de Pedra, no geral, né, a gente não pode ficar generalizando as coisas, mas tem uma característica um pouco de conviver muito neste ambiente, assim, a gente lida com alunos que exploram um pouco a curiosidade, por exemplo, de conhecer outras partes, inclusive da própria cidade, do próprio Rio de Janeiro, né? A gente tem muitos alunos que nunca saíram de Pedra ou da Zona Oeste, né? Alguns que nunca foram à Barra, que dirá foram ao centro da cidade, foram visitar, conhecer outros bairros e tal. Então, é uma realidade onde existem muitos alunos que ficam muito fechados no seu bairro e numa realidade do próprio bairro, né? Eu acho que essa é uma grande característica, assim. E é uma coisa que eu gosto também de trabalhar com as minhas turmas, é da gente poder explorar, sair um pouco, né, conhecer outros lugares, valorizar, né, a gente faz um trabalho bem bacana até, a escola faz um trabalho muito legal de todo ano, assim, de reconhecimento do seu entorno, do seu bairro, mas eu acho legal a gente também explorar essa curiosidade para o novo, para sair um pouco só do já conhecido, né? Então, aí voltando a trilhar a minha trajetória dentro da escola Débora, né? Eu começo em 2011 e vou até 2003, de 2011 a 2013, eu trabalhei apenas com curricularmente, né? O que eu chamo curricularmente? Trabalhar com as turmas dentro da disciplina de artes cênicas, aquela coisa, né? Como história, como geografia, é uma matéria como outra qualquer, com a diferença de que a gente trabalha o contato físico, a gente trabalha com a sensibilidade, mas uma matéria como outra qualquer. Então, eu lido com turmas, com bastante alunos, e ali você tem uma gama variável, né, de pessoas que gostam de arte, que gostam de fazer teatro, você tem os alunos que gostam, mas que são extremamente tímidos, e você tem os alunos que não gostam, que não querem, que fala, professor, eu não, isso não é para mim, Não então dou para você, isso. você como professor tem que lidar, né, numa escola você tem que lidar com essa realidade, é muito diferente de você ser professor numa oficina de teatro, você ser professor até em escola, mas extracurricular, que aí o aluno que tem a intenção de fazer aquilo, que já tem uma aptidão, te procura para isso. É completamente. Então, o professor de escola, ele tem que lidar com essa realidade. Você vai lidar com muitas variáveis, né, dentro de uma turma, né? As turmas são muito variáveis, isso tanto em relação à faixa etária, ao corpo daquela turma mesmo. Às vezes, uma turma de 9º ano, da manhã tem uma característica, da tarde tem uma característica e funciona melhor trabalhando com a parte prática. Então, aí a gente volta àquela questão de você estar com o seu olhar aberto, né? Você tem que ter um planejamento, mas ao mesmo tempo você tem que estar aberto para isso. A sua turma vai dizer também de que maneira você vai conseguir trabalhar melhor com ela, né? Então não adianta você vir com uma ideia pré-concebida para todas as turmas, porque ao longo do caminho você tem que estar aberto para isso. Eu
uma das características assim, do meu trabalho na escola, Dir, eu estou sempre recomeçando, assim, o que de uma certa maneira é muito bacana, mas também é angustiante, né? Porque às vezes você criar uma metodologia de trabalho, você tem ali o seu plano de aula, o seu jeito de fazer, que você vai se acostumando ao longo do fazer, acaba que te dá um certo conforto para você todo ano começar, então você já tem aquele teu arsenal. Não que eu não tenha as minhas cartas na manga, as coisas que eu já fiz ao longo desses anos e que eu reutilizo e tal, mas eu nunca chego com isso já estabelecido. Ah, agora, né, vou retomar o trabalho como eu fiz com a turma do ano passado, vou fazer isso. É sempre aberto, está sempre aberto. Né? Eu Eduardo? acho bem... Hum. Oi. Oi, é sempre aberto. Você falou da questão de sempre aberto. Se eu colocar ali, fazer um pequenininho diálogo. Primeiro, como é que você caracterizou a pedra, né? Realmente, ali, conheço bem, né? Há anos atrás, muitos anos, eu fiz uma pesquisa justamente na pedra, levantando a história da pedra, etc. e tal, e principalmente voltada para a escola. E na época não tinha, acho que não tinha nenhum desses professores que estão aí, né? Já tem mais de 20 anos isso. Mas nós fomos, eu e uma amiga que estava fazendo a pesquisa, nós fomos às escolas, né? As escolas dali, né? Mais centrais, né? Mais centrais. A Débora fica bem no centro da pedra, mas tem outras escolas, né? E é interessante uma palavra que você falou, que veja só, você falou da tua experiência, né? Em outras, que você já, quando chegou lá, você já tinha uma experiência bastante grande, né? Não só com teatro, mas também é a questão de escola. E você citou algumas situações e você usou a palavra que é o que todo mundo usa hoje, tá? Comunidade, né? Há poucos anos atrás, tem muito não, houve uma ideia que eu achei enlouquecida, né? Achei enlouquecida e fiz. Uma das pessoas que assinou o manifesto contra colocar uma bandeira vermelha em cada local que fosse considerado comunidade, que era uma maneira de substituir por favela. Na verdade, é isso, lugar de risco, né? Os pobres que vivem no lugar de risco, né? A pobreza é o lugar de risco. E teve uma ideia, há alguns anos atrás, de colocarem, ideia governamental, né? Políticas públicas, de colocarem uma bandeira vermelha. Aí eu fui com outras pessoas e com outros professores da educação fundamental, professores do ensino médio, pessoas de movimento populares, né? Algumas pessoas da universidade, contra isso, mas a bandeira vermelha não apareceu, mas a palavra apareceu, né? Comunidade é todo lugar que a gente vive, né? Na verdade, comunidade, como a Comum. comunidade da Tijuca, de onde eu morava, a Não, comunidade... parece que fica isso, né? Sim, Comunidade vem de comum, né? sim, Lugar sim, onde se habita, onde se vive, onde se está, mas aquele tá, território comum aquele, àquele grupo de pessoas, aquele grupo de é pessoas, mais é nesse isso, sentido, com né? certeza. É isso mesmo. E a coisa Sim, e a pedra realmente, ela um local, prefiro chamar assim, onde os alunos, as crianças, os adolescentes e tal, ficam muito fechados ali. Eu acho que a Débora faz um bom trabalho, do que eu conheço, a respeito de sair, né, de se perceber pertencendo não só a um bairro, mas também a uma cidade, com todas as suas contradições. E sim. aí, você, na sua trajetória, você falou de você, no início, seguir o currículo, né? Você falou assim, com as minhas cartas na manga, eu, na verdade, segui o currículo. E aí, como é que continuou a sua trajetória? O que você
Você mudou? Na verdade, nem na verdade, nem seguir o currículo, né? Seguir aquilo que você, de uma certa maneira, fez e funcionou, e Ah, você retomar isso, porque a gente tem, a gente, eu digo, professores de artes, né? A gente tem uma liberdade maior em termos curriculares, né? A gente não temos que necessariamente trabalhar tal conteúdo com tal ano escolar. O currículo de artes cênicas, como de artes visuais, de música, ele é aberto nesse sentido, né? Você tem a liberdade para, dentro daqueles parâmetros ali, trabalhar de acordo com a leitura também do que você está percebendo com os seus alunos. Mas o que eu chamei também de trabalhar só curricular é isso, é trabalhar com as turmas integrais, né? Isso até 2013, porque aí a segunda etapa, quando eu desenvolvi um projeto com algumas turmas, comecei, né? Eu sempre desenvolvi trabalhos lá para apresentar na escola, em algum momento específico, com algumas turmas e tal, mas tudo isso restrito ali na escola e trabalhando com as turmas de modo integral. Em 2014 surge a ideia, né? Eu estava num momento assim entre altos e baixos, né? Que a gente vive na escola como professor, na vida mesmo, né? Eu estava num momento um pouquinho mais desanimado e a oficina, a ideia da oficina foi uma coisa que a escola abraçou, assim, como um todo, que é uma sorte também você trabalhar com um grupo escolar que compra a ideia, né, que compra tanto a direção, quanto os alunos, quanto os colegas, os inspetores, né, porque você sozinho, se você ficar fazendo sozinho, a coisa não vai funcionar. A escola precisa entender que às vezes você vai dispensar um grupo de alunos para ficar no pátio fazendo um outro tipo de trabalho, porque você está se dedicando a algo que vai florescer ali, aquilo vai trazer frutos para a escola. Então, é importante o olhar dos seus colegas, do grupo de professores, da direção, para que esse tipo de projeto possa acontecer, né? E naquele momento isso foi a minha salvação na escola, assim, aquilo foi o que me resgatou o meu ânimo. Eu percebi algumas turmas onde tinha um grupo legal de alunos que tinha bastante interesse em se dedicar mais àquilo que a gente estava fazendo, né? E 2 vezes por semana, com um grupo de 40 alunos, você não consegue desenvolver um trabalho mais aprofundado. Então, a, né, em parceria com a escola, a gente combinou que em determinadas turmas eu conseguiria trabalhar nesse sistema de oficina, como se eles fossem o meu grupo de teatro e a gente conseguisse, para a gente conseguir aprofundar algumas coisas. E aí, meu segundo momento ali no município se dá a partir disso, entre 2014 e 2017, aonde eu realizei com algumas turmas esse projeto aí, e a gente ensaiava como se fosse realmente um grupo de teatro. Então, eles passavam pela experiência realmente de entender um processo de montagem de um espetáculo de teatro, né? E o senso de responsabilidade, o trabalho também sobre o olhar coletivo e sobre o como é importante você se dedicar para que alguma coisa dê resultado, assim. Então foram anos bem especiais, assim, né? Vou pedir ao Lucas para ele colocar então a primeira imagem que eu compartilhei aí para a gente ver. Eu trouxe para mostrar alguns cartazes, né, que a gente produziu no período. uhum, Então, em 2014, o que aconteceu? Eu trabalhei com 2 turmas de sétimos anos, né, e uma turma de nono ano,
onde a gente montou 3 trabalhos, né? O primeiro trabalho com a turma 1701, que é o que está aparecendo agora, a gente fez uma adaptação do Santo e a Porca, do Ariano Suassuna, com essa turma 1701, né? Com a turma 1702, a gente já fez um trabalho diferente, né? Era um grupo que tinha um número maior de alunos, né? Aí é a imagem 2, que chama Brasil Negro. Aí a gente não adaptou nenhum trabalho, a gente, na verdade, trabalhou com o tema do racismo, né? E trabalhamos com 2 músicas. A gente trabalhou com uma música do Caetano, que remete ao período da escravidão propriamente dita. Cara, agora você me pegou, que o nome não vai vir na minha cabeça. Pode cantar. Você vai me fazer cantar aqui, Adir? Pô, eu vou pagar esse mico? Na verdade, não é uma música do Caetano. A versão era do Caetano, mas a música é do Jorge Benjor, aquela Angola, Congo, Benguela, Monjolo, Cabinga, Mina, Quiloa, Rebolo. Enfim, né? Não me faça pagar esse mico. E trabalhamos o segundo momento da sketch, era um momento contemporâneo, né? A gente fazia essa comparação entre 2 tempos, mas aí a gente trabalhou com a carne mais barata do mercado, carne negra, né? A carne mais barata do mercado, a carne negra, na versão da Elza Soares, que é bem emblemática, enfim. E aí com o terceiro trabalho que eu desenvolvi com o 9º ano, que é a terceira imagem, a gente adaptou Romeu e Julieta, né? Fizemos uma adaptação de Romeu e Julieta. Então, a ideia era trabalhar ampliando o leque, né? Adaptando um autor brasileiro, adaptando um clássico e fazendo um trabalho autoral, né? Acabaram de soprar aqui, eu ganhei uma colinha o nome da música é Zumbi. Zumbi Eu não ia do dizer, Jorge. né? Queria Vivemos em uma sociedade que fala muito e nas minhas escuta turmas, pouco. eles adoram. Eu digo, eu sou ótima. Não, eu com as minhas turmas eu faço tudo, eu canto, eu sei, pirueta, mas ali tá tudo certo. Enfim, aí deu super certo, assim, esse primeiro ano com essas 3 turmas, deu muito certo, foi muito, muito bacana, e aí foi uma sequência, aí ficou estabelecido esse projeto, né? Em 2015, aí eu peguei o mesmo grupo que trabalhou comigo no 7º ano, aí teve uma característica que foi uma turma que ficou comigo 3 anos fazendo oficina. Eles eram os meus xodozinhos, assim. Eles começaram comigo no 7º ano, 8º ano seguiram na oficina e no 9º ano também até se formar, né? Aí, em 2015, então, a gente desenvolveu, que é a próxima imagem, que é o cartaz com uma adaptação do Hamlet que a gente fez, né? Adaptamos um clássico, assim, de novo para uma tragédia, e foi o ano das tragédias, na verdade, né? Porque aí com o 9º ano a gente fez uma adaptação de Antígona, né? Também tem aí a imagem para compartilhar, né? E aí o legal disso é produzir com eles também essa questão do material e da visibilidade deles, né? É muito legal a reação deles ao se ver, né, num cartaz, né? Eles acham muito bacana, e aí envolve a escola como um todo, de ver, né, olha, fulano tá no cartaz, dá uma importância, né, para eles
eles compreendem assim que eles estão desenvolvendo um papel ali importante, e é um frisson, o frio na barriga do artista, né, de amanhã é estreia, a turma vai ver, e a escola inteira vai ver, e a gente sempre apresentou na Arena Chacrinha, né, que é um espaço do município, que é grande, então, né, aí é um teatro de verdade para eles, não é como apresentar na escola, né, que não tem palco, né, a nossa escola tem um espaço, né, que é uma coisa que também foi conquistada com o tempo, enfim, de ter uma sala específica para trabalhar a parte de teatro, a parte prática de teatro, né, mas, pô, subir num palco para eles, é claro que tem todo um outro contexto, tal. Então, foi bem importante, assim, não só para eles, mas foi importante para mim, né? Porque deu um outro sentido, assim, deu um outro sentido para mim. É muito, muito, muito melhor, né? Quando a gente está trabalhando motivado, está trabalhando percebendo as coisas acontecendo, assim. Faz total diferença na vida de um professor, né? Você está motivado, né? Faz completa diferença. Eu vou fazer um elogio público. Depois você continua aí, que eu também estou vendo aqui os cartazes, eu sei que tem mais, né? Veja só, né? Você trabalhou a partir dessa, enfim, digamos assim, desse novo, de um refazendo, refazendo, mas não é aquela coisa de refazer o que tinha. Na verdade, é um novo caminho. Você trabalhou com a música do Jorge Benjor, você trabalhou com Elza Soares, né? A Carne Negra é a mais barata, que é marcante, enfim, é incrível. E você trabalhou com três, três clássicos, né? E um clássico mesmo, né? E todo mundo acha que sabe o que é Romeu e Julieta, do Shakespeare, né? Hamlet, do Shakespeare. Mas Antígona, Antígona, que eu adoro, né? É interessante porque as pessoas, os seus alunos, né, as pessoas os alunos que trabalham com você, sejam os mais tímidos, sejam aqueles que se jogam, enfim, aqueles que vão aprendendo e perdendo a timidez, né? Na verdade, é um conjunto assim eu estou entendendo, um conjunto de possibilidades, desde as mais antigas, né? Antígona. Antígona. Antigona, como eles diziam, eles Antigona, brincavam, né? Professor, quem que é Antigona, essa né? Antigona aí? Antigona, né? Bota Antigona aí, né? É, Até o romântico, Romeu e Julieta, o trágico, o dramático, Hamlet, enfim, tudo isso eu achei, pelo menos até agora, que eu tinha que interromper, que me encanta. Está me dando uma pequena, grande felicidade hoje. Eu acho que está dando uma pequena, grande felicidade para quem está assistindo e quem vai assistir depois, com certeza. Mas não quero te cortar o seu sim. pensamento, por gentileza. Não, bom, para finalizar essa página, até porque o nosso tema principal aqui, né, era falar sobre os desafios pós-confinamento. Eu estou falando um monte antes de confinamento, só para pontuar, mas enfim. Depois trabalhamos uma adaptação do Nicolai Gogol também, que é um inspetor-geral, né, que é uma comédia, trabalhamos com uma comédia, é um clássico da comédia também, e aí pudemos trabalhar com uma turma grande de alunos também. Eu entrei com eles em cena nesse trabalho, foi super divertido também. Teve um menino que nas vésperas da gente apresentar, ele teve que sair do projeto por uma questão pessoal, que ele não conseguia mais acompanhar os ensaios. Aí eu acabei entrando, assim, foi super divertido também
dividir com eles, né, dividir com os alunos a cena e tal. Bom, e aí o último ano do projeto foi 2017, foi o ano que eu estava órfão desse grupo que me acompanhou durante 3 anos, né? Falei, pô, agora eles estão formados, né? Estava acostumado com eles e tal, como é que vai ser e tal. E aí a turma de 9º ano, de 2017, veio falar para mim que, como assim, professor, o senhor está querendo desistir da oficina só porque aquele grupo saiu? A gente está vários anos esperando para fazer oficina com o senhor, a gente quer fazer muito, não sei o que. Daí eu falei, nossa, então se vocês querem, então a gente vai fazer, né? E aí foi muito especial porque é engraçado, assim, eu tinha um carinho tão grande por aquele grupo de alunos que me acompanhou por 3 anos na oficina e tal, e esse grupo do último ano que eu realizei a oficina, de 2017, acabou me dando uma das melhores surpresas, assim, né, porque partiu deles virem falar que estavam com o desejo de participar da oficina, que estavam aguardando a oficina, e a gente realizou um trabalho muito legal, que é a imagem 7, Lucas, para você mostrar o cartaz, que chama As Três Meninas, né? As Três Meninas, aí foi a primeira vez em que a gente desenvolveu uma dramaturgia feita pela gente, né? Apesar daquele trabalho chamado Brasil Negro, que eu comentei, foi algo feito por mim e pelos alunos, mas não tinha texto, era tudo composição de cena física a partir das 2 músicas. Esse, a gente realmente construiu um texto, uma dramaturgia, né, a partir de histórias contadas pelos próprios alunos, né? A gente criou o texto a partir de rodas de conversas com o grupo, onde eles dividiam lá comigo histórias que tinham acontecido ou com eles, ou com familiares, ou com pessoas que eles conheciam, né? Eles trouxeram um tema, né? Era uma turma bastante engajada, era uma turma bastante antenada politicamente, ideologicamente, então eles falaram que queriam trabalhar comigo a questão dos preconceitos, né? Então a gente fechou 3 temas, uma história era sobre violência contra a mulher, a outra era contra preconceito racial e uma era de intolerância religiosa. Então cada menina era protagonista de uma dessas histórias envolvendo essas situações. E quando a gente foi compartilhar as histórias, eles compartilharam comigo, eu já achei aquilo tão rico, tão potente e histórias muito pesadas, assim, né? O trabalho foi também de não deixar tão pesado, para não ficar uma coisa tão densa, mas foi um trabalho bem impactante. Eu lamento muito de não ter conseguido ter um registro legal desse trabalho, mas foi bem emocionante, assim, foi bem emocionante para eles, para mim, e todo mundo que assistiu falou, nossa, dos trabalhos que vocês desenvolveram na oficina, esse foi o mais impactante, porque, de uma certa maneira, aquilo trabalhou muito com uma verdade vindo deles, né? É muito legal adaptar também para que eles possam conhecer coisas que, às vezes, só ali numa aula de teatro vão poder conhecer a história de, né, Édipo, às vezes não teriam essa curiosidade, essa oportunidade, não chegariam a conhecer algum mito ali que é na aula, então é legal tocar nisso, mas é muito legal também trabalhar a partir da realidade da gente, né, trazer para cá, então foi bem especial, assim, né, e nesse ano também a gente fez um vínculo com um espaço, que é um espaço que eu acho maravilhoso ali em Pedra, que chama Mulheres de Pedra, né? Que é um espaço cultural dedicado à questão das mulheres negras, e é
super perto da escola, né? Eu fiquei muito tempo dando aula ali do ladinho do espaço, eu não conhecia o espaço. Então, quando eu conheci, eu me apaixonei pela Leila, né? Que é a idealizadora ali, né? É todo um trabalho coletivo, né? É baseado na questão da coletividade, mas ela é a figura que puxa ali, então. E a gente fez uma parceria, e aí com esse mesmo grupo desse ano, a gente fez um trabalho especialmente para apresentar lá na Festa da Primavera. E aí são as duas últimas imagens que eu mandei, que acho que são as fotos 8 e 9. E aí a gente apresentou também lá um trabalho, e foi na rua, e achei, Na foi rua? muito legal. Na Na rua, rua? foi, isso aí. Ai, Na que foto. legal isso, da rua, né? Me lembra Aí o Amir Haddad. Não sei porque você conhece. O a Amir Mina Haddad, Haddad, claro, né? claro, né? Porque É o, ele tinha o famoso Tá na Rua, né? ele Ele tem tem ainda, né? ainda, apesar Ele é um ícone ele é do o teatro ícone de do Tá rua na aqui no Rua, Rio né? de Janeiro, sim, sim, No Rio sim. de Janeiro ele é o ícone, né? Aquele jeitão dele, sempre, muita coisa, mas é fantástico. Então, eu lembrei do Amir por causa disso. Na rua, fantástico. Desculpe ter te Sim. interrompido. Não, imagina. E aí, enfim, né, algo que envolveu ali as pessoas, a gente pôde trocar com outros artistas locais, e estar no espaço cultural local, né, que é uma coisa bacana. Às vezes a gente fica muito com isso de a área central é onde as coisas acontecem e tal, e acaba deixando de olhar para o que está acontecendo ali, né? Ali naquele local. É muito e o Mulheres de Pedra é um espaço que valoriza muito isso, né? Valoriza muito o local, a arte local, né? Que é produzida ali, e é uma história muito rica, a história desse espaço. Enfim, para finalizar, o bacana também do trabalho com essa turma aí de 2017 foi ter envolvido também outros professores na apresentação, né? Uma colega, que na época era colega, hoje é minha amiga, virou minha amiga, conheci naquele ano. Ela fez dupla regência de língua portuguesa naquele ano na escola, chama Maísa, e ela canta super bem e tal, né? Tava fazendo aula de canto naquela época, daí eu ouvi ela cantarolando sempre e tal. Aí eu falei, você não quer fazer uma participação no nosso trabalho, cantar na peça que a gente vai apresentar? E ela curtiu a ideia, trabalhou com a gente, e o meu colega lá, que é professor de música também, o André, tocou, né? Tocou durante a apresentação. Então, foi muito legal, assim, por esse envolvimento, né, nesse ano. A gente envolveu tanto o espaço de fora da escola, ali, quanto na apresentação que a gente fez na Arena Chacrinha daquele ano, envolveu outros professores também na apresentação, enfim, bem bacana. Bom, chegando aqui na reta final, que também nos interessa dentro do tema, a partir de 2018, eu parei com o projeto, mais algumas questões pessoais, mas também porque eu estava bastante dedicado a um projeto pessoal, artístico, né, meu, que durante 2018 e 2019 precisou que eu desse bastante atenção para aquilo. Então, de 2018 eu parei com o projeto, voltei a trabalhar só com as turmas ali integrais, né, e deixei o projeto da oficina um pouco de lado. E aí chega 2020, né, esse ano completamente estranho, maluco, sei lá o que adjetivar ainda, a gente ainda está tentando assimilar isso, né? E foi bastante complicado, bastante duro, a escola, né, ficou fechada, todo mundo aqui sabe disso, né? Todo mundo passou por isso. E ficamos um ano e meio com a escola fechada, trabalhando
remotamente, né, tentando, ao mesmo tempo, entendendo um novo jeito de trabalhar com os alunos, todo mundo aprendendo fazendo, né, sem ter preparação nenhuma para aquilo. Então, hoje a gente está aqui fazendo essa conversa virtual, né, muito pela experiência que a gente teve nesse período que a gente teve que aprender na marra, lidar com a tecnologia para estar conectado, né? E foi muito duro, acho que todo mundo sabe, né, que a realidade da escola pública foi muito difícil nesse período, porque já difícil pelo confinamento que nós estávamos vivendo, mas os alunos que estão numa idade onde a convivência para eles é tão importante, eles foram privados disso, e somado a isso a questão da dificuldade de acesso pela condição social, né? As escolas particulares, nesse sentido, puderam manter isso de uma forma pouco mais coesa, digamos assim, para usar um termo tranquilinho, né? A realidade da escola pública é muito, muito, muito cruel nesse sentido, né? Nossos alunos tinham muita dificuldade de acesso, vários não tinham como acessar a plataforma que a gente usava. A nossa escola, por exemplo, né? Isso é uma coisa que eu tenho que elogiar muito, assim, a minha escola, os meus colegas, que são professores, assim, com todas as dificuldades que a gente passa, é um grupo que abraça muito as ideias e pensa muito no aluno. Então, nossa escola, a gente estava dando aula pelo WhatsApp e todos os professores se disponibilizavam a atender pai de alunos por ali, mensagem. Então, imagina a loucura, digo, né? Eu tendo 14 turmas, no dia que você recebe a sua atividade, você receber pelo WhatsApp, e aí você precisava estar aberto a receber até tal hora da noite, porque tal aluno só conseguia ter acesso ao celular do pai quando o pai chegava do trabalho, né? Então, muita coisa, muitas histórias. Então, e muitos alunos ficaram realmente sem ter acesso nenhum, sem ter condição de acesso durante esse período, né? Enfim. E aí a gente volta, né? Vai voltando aos poucos em 2021, né? Metade de 2021 a gente volta parcialmente, alguns alunos, né? Voltaram de forma presencial, mas outros permaneceram remotamente. E 2021 foi aquela coisa de até dezembro, né? Final do ano eu estava conhecendo o aluno pela primeira vez, em dezembro, às vezes. Então parecia um eterno recomeçar, né? Quando a gente voltou para o presencial, em primeiro lugar, eu como professor de teatro perdi completamente as possibilidades de trabalhar de forma prática com os meus alunos, né? A sala de teatro ficou fechada, eu só trabalhei com eles em sala, trabalhando vídeo, história do teatro, alguns trabalhos práticos com leitura, mas, né, tudo mantendo distanciamento, e aí, né, com o uso da máscara, vários fatores dificultando. Então, eu acabei trabalhando basicamente com teoria do teatro e com trabalhos escritos durante esse período, né? E uma loucura porque todo dia tinha que começar do zero, porque tinha um aluno que estava voltando, e aí o outro ficou doente, precisava voltar para o remoto, né? Foi bastante complicado, só os professores que passaram por isso sabem, né, de como foi difícil. E aí, 2022, esse ano, a gente volta 100% integral, aos poucos a coisa foi recomeçando, né? Pude voltar a trabalhar na sala aos pouquinhos, primeiro com poucos alunos, né? Mantendo distanciamento. E agora a gente voltei a desenvolver o trabalho prático com os alunos, e aí é o que eu
né, a minha contribuição aqui, o que eu vim, que na verdade é um testemunho de falar como tem sido, né, dividir as dificuldades e como tem sido a experiência, mas também para falar que a gente está entendendo, né, a gente está tentando entender o que está se dando, né, depois desse período bem difícil que a gente viveu. Então, para mim é muito perceptível, Adir, assim, uma diferença muito grande na disponibilidade que os alunos têm para poder trabalhar na minha disciplina com teatro de forma prática em comparação ao que era antes. Óbvio que eu sempre lidei com dificuldades e com questões emocionais, né? Mas não tem comparação ao como é agora, ao como isso acontece em 2022. Assim, a quantidade de questões realmente emocionais e, e de certos entraves, de como pequenos acontecimentos ficaram muito grandiosos e influenciam muito ali no dia a dia, no fazer, né? Então eu estou tentando lidar com essa realidade, assim, né? E aí a gente volta ao princípio lá do início da trajetória, que é tentar estar aberto, né? Tentar estar aberta, tentar estar com a escuta aberta. Então, meu trabalho esse ano, com as minhas turmas, né, tem sido muito de ouvi-los, de estar disponível para ouvi-los. Eu estou desenvolvendo, retomando trabalhos práticos, trabalhos artísticos. Eu estou retomando esse ano a oficina, né? Estou com 2 grupos que a gente tá começando a estudar o que a gente vai fazer como foco do trabalho para ser apresentado. Mas junto com essa retomada, com esse fazer, assim, está muito voltado para eu escutá-los, porque eles estão cheios de questões, eles estão cheios de coisas, eles estão querendo ser ouvidos, né? E aí, junto com isso, a, a questão de como o mundo está rápido também com essas mudanças tecnológicas fazem com que eles como a gente, né? Eu falo eles, mas eu falo a gente, eu vivo falando isso lá É verdade. com os meus colegas. Nós estamos com muita dificuldade de concentração, de foco, né? Já era algo que há muitos anos a gente vem caminhando para isso, mas isso acelerou de uma maneira muito forte. E aí, junto com todas as questões que apareceram por conta de 2 anos quase de confinamento, acelerou também os avanços tecnológicos de 10 anos meio que acabaram vindo para 1 ano e meio, e toda essa aceleração do mundo virtual, né? Toda essa a gente brinca, né, com a coisa a geração TikTok, que ele, eles estão muito eles estão recebendo muita informação, como a gente está recebendo muita informação muito rápida. Então, como lidar com isso com numa disciplina onde eu preciso minimamente de concentração, de foco. Então, eu estou voltando a fazer uma coisa que eu fazia pré-pandemia com as turmas, que é meditação. Estou trabalhando com algumas turmas, 1 minuto de meditação no começo, exercitar isso, exercitar um pouco da calma e me colocar assim junto com eles, né? Junto com eles. Esse, pelo menos, é o exercício que eu faço. Eu tento, eu me esforço. Nem sempre eu sou bem sucedido, às vezes saio chateado quando não consegui.
né? Também a gente não pode ficar o tempo inteiro se cobrando que tem que estar o tempo inteiro dando conta, porque somos seres humanos, mas eu tento fazer o exercício bem grande de estar com eles, assim, Uhum. com todas as dificuldades e os desânimos também que me batem, estamos juntos, assim. Eu gosto muito de conversar com alunos, gosto muito de conversar e de ser amigo deles, e de uma certa maneira eles me procuram muito, assim, né? Eles se abrem muito comigo, e acho que isso também faz uma diferença para que as coisas possam acontecer, ou começar a acontecer, né? Tá poroso. E aí eu trouxe né? Compartilhei com o Lucas aí, em breve vou pedir para ele colocar, então, eu desenvolvi com as turmas de 9º ano, antes do recesso, no último bimestre, uma amostra de trabalhos em cima de um tema que eu trabalhei, que é o tema que eu tenho estudado. Comecei a estudar durante a pandemia, é um tema que eu estou desenvolvendo num texto que eu estou escrevendo também, com muita lentidão, mas uma hora sai, uma hora fica pronto, que é sobre a escuta, né? Eu quero desenvolver um trabalho no teatro, trabalho pessoal meu, agora voltado para a coisa da não escuta, e como nós estamos doentes de não escutar realmente, né? Estamos com dificuldade de nos ouvir uns aos outros. E aí eu trouxe esse tema, dividi com o 9º ano, e eles compraram a ideia, e aí eles poderiam desenvolver dentro desse tema, dentro de qualquer linguagem, né? Que é uma coisa que eu tenho trabalhado também, principalmente nesse ano. Não, meu foco é o teatro, são as artes cênicas, mas eu tenho ampliado para que eles possam se manifestar em outras linguagens, linguagem que eles tenham um pouco mais de conforto, às vezes, né? Quem tem mais a facilidade com a escrita, quem gosta de música. Então, eles puderam desenvolver trabalhos com fotografia, com texto, com música, com desenho, com pintura, e aí a gente produziu um vídeo. E aí vou pedir então para... Antes do Lucas colocar, você concorda que a gente termine esse nosso encontro, já estamos em cima da hora, de uma forma muito diferente de outros que eu já fiz? Primeiro, a gente se despede rápido e terminamos com o vídeo. Você se importa? Pode ser, maravilha. Pode ser? Então, eu me despeço, agradeço muitíssimo quem assistiu, quem vai assistir depois, e, Eduardo, você falou uma coisa, queria só que você repetisse o que eu falei no início. Agradeço demais a tua presença, agradeço demais tudo que você falou, combina muito com os problemas que todos nós estamos tendo hoje em dia. E é uma coisa que me surgiu agora, viu? A gente se despede e termina, Lucas, com o vídeo. Porque você já disse o que é o vídeo. A dificuldade de escutar, né? O outro. Então, eu te agradeço muitíssimo. Você podia falar a frase do Ferreira Goulart de novo? Só agora, se despedindo, você pode introduzir na sua despedida a frase do Ferreira Goulart? Posso. Agradeço. Você concorda, inclusive, que a gente termine com o seu convite? Claro. Né? Eu acho que vai ficar lindo. Maravilha. Pode se despedir. A arte existe porque a vida não basta, né? Eu quero agradecer também imensamente, Adir, o convite para a gente conversar, para eu trazer um pouco aqui da minha experiência com teatro na escola. Agradecer ao Lucas, agradecer quem esteve aqui com a gente. Acabou que eu fui falando, várias coisas ficaram de fora que eu tinha imaginado falar, mas é assim, né? É assim.
é isso. Acaba que no agora é o que se dá. Então, muito obrigado, boa noite. Então, vamos... Tá. Agora, quem estiver assistindo, não desliga, porque o término vai ser diferente. Nós nos despedimos agora e o Lucas coloca o vídeo, que eu já conheço, mas que é fantástico. Eu adorei esse trabalho. Adorei muito. Você é genial, você se dedica muito, você ama o que faz. Me parece. Seja no palco, seja na escola, eu acho que você ama. Com todos os baixos e altos, você ama. E nós estamos vivendo altos e baixos. Todos nós. Todos nós. Todos nós. Acho que é muito legal. Tá, ok. Uhum. Uhum. Vivemos em uma sociedade que fala muito e escuta pouco. Escutar é uma maneira de aprender, de ampliar o nosso mundo. Nós costumamos acreditar de forma errada que quem fala muito sabe Tô vendo, muito você tá? e quem fala pouco sabe pouco. Na verdade, as pessoas mais sábias são aquelas que percebem a importância do silêncio e de saber escutar os outros. Estamos cada vez mais impacientes, tentando o tempo todo preencher o vazio e fugir do silêncio. O primeiro passo para poder escutar os outros é começar a não ter problema em ficar quieto e parar. Para, antes de tudo, começar a escutar a si mesmo. Precisamos, em primeiro lugar, não ter medo de ficar em silêncio com a gente mesmo. Quando você só quer falar e não saber escutar, conviver com você se torna extremamente difícil. Então, depois a Para gente fala manter pelo boas WhatsApp, relações tá? no ambiente Obrigado. social, trabalho e vida familiar, é fundamental saber escutar. Será que você tem essa capacidade de ouvir desenvolvida tanto quanto necessita? A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer, como se aquilo que a pessoa diz não fosse digno de consideração e precisasse ser complementado por aquilo que temos a dizer, que é claro, muito melhor. Às vezes, escutar alguém pode ser uma solução, seja algum amigo, namorado ou familiar. A falta de comunicação faz com que as coisas sejam interpretadas de uma má forma, ou diferente do que queria ser dita. Já parou para pensar quantas vezes as coisas saíram do contexto? Quantas vezes brigas foram iniciadas pela falta de interpretação? Ou apenas porque as pessoas não têm paciência para escutar os outros? O ser humano tende a gostar muito mais de dar opiniões do que escutá-las. E um dos maiores erros é aproveitar o relato de uma pessoa para complementar com uma experiência própria. Essa atitude é algo muito distante da definição de saber escutar. Ofereça sua atenção. Quando você se oferece a escutar alguém, pode ser por poucos minutos, você pode aprender, melhorar e ajudar uma pessoa. E em algum momento, a mesma te escutará. Nesses momentos, evitar a falta de comunicação é essencial. Procure entender a pessoa, discuta e dê sua opinião também. E, se ela precisar, ajude ela com uma solução. Cada pessoa tem um jeito de ser, uma forma de estabelecer o que é importante, angustiante, emocionante, fonte de alegria ou de nervoso. Por isso, não escute, tentando interpretar os seus fatos de acordo com os seus próprios padrões. Por isso, poderia levar você a cometer um dos piores erros, banalizar a história do outro. A falta dessa habilidade de escutar acontece também em leitura na internet. Por exemplo, muitas pessoas nem sequer terminam de ler um texto ou a notícia para entender e interpretar o que foi escrito e já saem comentando, palpitando, julgando negativamente o pouco que leram. Os vídeos postados na internet que ultrapassam um tempo de 2 minutos já se tornam desinteressantes para o público em geral. Afinal, todos estão sem paciência para ouvir. Ofereça toda a sua atenção. Quando você sabe escutar, você se dispõe a dedicar toda a sua atenção àquela pessoa durante alguns minutos, sem emitir nenhuma opinião. Mantenha o contato visual. O contato visual, olhar nos olhos, é um elemento indispensável para demonstrar atenção e uma postura de receber o que o outro está falando. Quando você faz uma pergunta, você está realmente aberto a escutar a resposta? Quantas vezes, enquanto alguém te explicava algo,
Você estava escutando a sua voz interior, pensando na resposta que você daria ou em outras coisas mais importantes para você naquele momento, como a lista de compra ou o que precisava fazer no fim de semana. Quando você conversa com alguém, você procura entender o que ela pensa ou quer apenas confirmar a sua própria opinião? Você consegue conversar com pessoas que pensam diferente de você? Nos comunicamos o tempo inteiro, mas poucas pessoas sabem, de fato, escutar. Isso porque nem sempre é uma tarefa fácil. Vai muito além de parar de falar e receber as palavras que estão sendo ditas pela outra pessoa. Fala, mas não escuta. Esse tema leva você a pensar o quê? Hoje em dia temos uma doença chamada não escuta. Não é como uma surdez, é algo pior, uma doença que se espalha muito rápido. As guerras, intrigas e até brigas são causadas por falta de pessoas que parem e pensem: poxa, acho que fui eu que errei, ou vou escutar a opinião dele para depois julgar. Esses tipos de pensamentos são poucos hoje em dia, e assim, quando pararmos para pensar, estaremos em uma sociedade que não tem paciência para escutar o outro, a não ser que seja pelo seu próprio interesse. Desculpa por não escutar. Eu tentei. Tentei várias vezes te escutar, mas minha voz interior não parava. Ela gritava, como se quisesse calar a sua voz. De tanto batalhar, ela conseguiu calar, e naquele instante, parecia que eu nem estava lá. Me perdoa por nunca te escutar. É que ninguém nunca me escutou, ninguém nunca se importou, ninguém nunca jamais validou meu sentimento. Eu repudio minha voz interior, não me escuto. Como vou escutar se nunca fui escutado?